Olá. Hoje vamos fazer uma exploração assim bem a fundo num território que mistura matemática, lógica e, bom, muita aplicação prática, né? Aham. Como a gente classifica os problemas que os computadores tentam resolver? A gente sabe que eles são superpotentes, mas será que tem limites? Existem tarefas fáceis, difíceis e até impossíveis para eles? É uma pergunta-chave, né? Nossa! Fonte para essa conversa é um material sobre sistemas inteligentes focado justamente em classes de problemas. A ideia aqui é a gente entender como os especialistas mapeiam esse universo de desafios computacionais e, principalmente, por que isso importa tanto na hora de buscar soluções eficientes, né? Totalmente. Já parou para pensar se existem perguntas que um computador, sei lá, por mais potente que seja, simplesmente não consegue responder? Ou aqueles problemas que levariam, tipo, bilhões de anos para resolver? Ok, vamos mergulhar nisso. E é um ponto fundamental mesmo. Porque entender essas classificações não é só um exercício teórico, sabe? Para cientistas da computação ficarem lá divagando. Não é só academia, né? Não mesmo. Isso tem um impacto direto em como a gente aborda problemas reais. Em engenharia, logística, nossa, economia, biologia. Em tudo, basicamente. Praticamente, qualquer área que usa computação para otimizar ou modelar algo complexo. Saber se um problema é fácil ou difícil, isso diz onde vale a pena gastar energia buscando a solução perfeita, sabe? E onde a gente precisa ser mais criativo, talvez aceitar boas aproximações. Faz sentido. Então vamos começar por esse mapa aí das dificuldades. O material que a gente viu estabelece umas fronteiras bem claras. A primeira divisão, talvez a mais radical, assim, é entre problemas decidíveis e indecidíveis. O que isso significa na prática? Ok. Um problema é decidível se existe um algoritmo, pensa numa receita de bolo mesmo, um passo a passo, garantido que, para qualquer instância daquele problema, ele sempre vai parar e dar uma resposta definitiva, sim ou não. Ah, tipo, ele sempre termina e diz, é isso ou não é isso? Exato. O modelo teórico por trás disso é a famosa máquina de Turing, que basicamente define o que é computável, o que um computador idealizado consegue fazer. Se existe essa receita infalível, que sempre termina, o problema é decidível. Tá. E os indecidíveis, então? São aqueles para os quais essa receita infalível simplesmente não existe. Exatamente isso. Para um problema indecidível, não tem garantia nenhuma de que um algoritmo vá parar e dar uma resposta. O exemplo clássico, que o pessoal sempre cita, o problema da parada. Ah, sim, já ouvi falar. Será que a gente consegue criar um programa que olha para qualquer outro programa e diz com 100% de certeza se ele vai travar ou se vai rodar para sempre? A resposta teórica é não. Não dá para garantir isso para todos os casos possíveis. Não existe um algoritmo universal para prever o comportamento de todo e qualquer outro algoritmo. Nossa, parece meio, sei lá, filosófico até. Mas como a gente prova que um problema novo é indecidível? Na prática, como funciona? A gente usa uma técnica bem esperta chamada redutibilidade. É uma ideia poderosa, olha só. Funciona assim. A gente pega um problema que já sabemos que é indecidível, tipo o P1, o problema da parada, Certo? e aí a gente mostra que se por acaso a gente conseguisse resolver o nosso novo problema, o P2, a gente poderia usar essa solução do P2 como uma ferramenta, tipo um truque, para resolver o P1. Ah, entendi. É tipo uma reação em cadeia da impossibilidade. Isso. É como dizer, olha, se você conseguisse fazer isso aqui, P2, usando essa mesma técnica você conseguiria fazer aquilo ali, P1, que a gente já sabe que é impossível. Sacou? A gente meio que transfere a impossibilidade conhecida de P1 para P2. Saquei. Legal a lógica. Ok, então existem problemas que são literalmente impossíveis de resolver por um algoritmo garantido, mas e aqueles que são possíveis só que demoram muito tempo? Aí a gente entra na categoria dos problemas intratáveis. Eles são decidíveis, ou seja, existe sim o algoritmo que sempre para com a resposta certa, mas o tempo, ou às vezes a memória, que esse algoritmo precisa, cresce de forma explosiva com o tamanho da entrada.
Explosiva como? O crescimento é tipicamente exponencial. E, desculpa a ignorância, mas a diferença entre um crescimento normal, vamos dizer polinomial, e esse tal de exponencial, é tão grande assim? É brutal, absurda. O material dá um exemplo ótimo para a gente ter uma noção. Pensa numa entrada de tamanho n igual a 1000. Só 1000 itens. Ok, 1000. Se um algoritmo leva o tempo n ao cubo, que é polinomial, ele faria algo tipo 1 bilhão de operações. É bastante, claro, mas um computador moderno, ele dá conta disso tranquilo, em segundos, talvez menos. Certo, 1 bilhão factível. Agora, se o algoritmo leva tempo 2 em n, que é exponencial, para esse mesmo n igual a 1000, o número de operações é 2 elevado à milésima potência. 2 elevado a 1000? Isso é um número com mais de 300 dígitos. É simplesmente maior do que o número estimado de átomos no universo observável. Por quê? Sério. Sério? Seríssimo. Ou seja, tecnicamente existe uma solução, um algoritmo que chegaria lá, mas na prática, para entradas minimamente grandes, é impossível esperar o resultado. A gente morre antes, a civilização acaba, o sol esfria. Caramba, que doideira. Então, na prática, um problema intratável é quase tão ruim quanto indecidível se a gente precisar da resposta, tipo, para ontem. Exatamente. É por isso que essa distinção entre tempo polinomial e tempo exponencial é tão crucial na ciência da computação. E ela nos leva direto para um dos maiores, se não o maior, mistério em aberto da área, a questão do P versus NP. Ah, P versus NP. A gente sempre ouviu falar disso, parece até nome de banda de rock progressivo. Mas vamos tentar definir de forma clara. O que é a classe P? Boa. P é a classe de todos os problemas decidíveis que podem ser resolvidos por um algoritmo em tempo polinomial. São os problemas que a teoria considera fáceis ou eficientemente solúveis. Tipo, Coisas como, sei lá, ordenar uma lista de números, encontrar o menor caminho entre dois pontos no mapa, usando algoritmos conhecidos como Dijkstra, multiplicar números. Tudo isso está em P. O algoritmo tem um caminho claro, ele é determinístico, e o tempo não explode, não vira essa coisa de 2 na n. ok, esses são os problemas gente boa. E NP, então? Aqui a coisa fica um pouquinho mais sutil. A definição formal envolve um conceito chamado máquinas de Turing não determinísticas, que é uma ideia teórica de uma máquina que consegue meio que adivinhar o caminho certo numa bifurcação. É meio abstrato. Não ajudou muito. Tem um jeito mais palpável? Tem. Um jeito muito mais útil e intuitivo de pensar em NP é o seguinte: são os problemas para os quais, se alguém te der uma possível solução, você consegue verificar se ela está correta ou não, em tempo polinomial. Espera aí, para tudo. Então não é sobre resolver rápido, mas sobre checar uma resposta rápido. Exatamente. Pensa num quebra-cabeça gigante ou num sudoku daqueles bem cabeludos. Encontrar a solução pode levar horas, dias, ou ser computacionalmente intratável para um computador tentar todas as combinações. Com certeza. Mas, se alguém te entregar o quebra-cabeça já montado ou o sudoku preenchido, você consegue verificar bem rápido se todas as peças encaixam direitinho, se todas as regras do sudoku foram seguidas, certo? Sim, isso é fácil, bater o olho e conferir. Pois é, essa verificação é rápida, é polinomial. Problemas que têm essa característica, difíceis de achar a solução, mas fáceis de verificar se uma dada solução está certa, pertencem à classe NP. Ah, agora caiu a ficha. Então, peraí. Todo problema que é fácil de resolver, que está em P, também é fácil de verificar. Com certeza absoluta. Se você consegue resolver algo rápido, tipo em tempo polinomial, você também consegue checar uma solução proposta rápido. No mínimo, é só resolver de novo e comparar o resultado, né? Então, sim, a classe P está totalmente contida dentro da classe NP. P é um subconjunto de NP. E a grande questão, o tal problema de $1 milhão do Clay Institute? A questão é, será que P é igual a NP? Ou seja, será que todo problema cuja solução pode ser verificada rapidamente, NP, também pode, na verdade, ser resolvido rapidamente? Intuitivamente parece que não, né?
verificar parece ser mais fácil que encontrar do zero. Exato. Montar o quebra-cabeça parece bem mais difícil do que só checar se ele está montado direitinho. A vasta maioria dos cientistas da computação e matemáticos acredita que P é diferente de NP, que existe uma diferença fundamental entre achar e verificar. Mas ninguém conseguiu provar isso ainda. Ninguém. Ninguém conseguiu provar que P é diferente de NP. Isso exigiria encontrar um problema que está em NP e provar que nenhum algoritmo polinomial pode resolvê-lo. E também ninguém conseguiu provar o contrário, que P é igual a NP. Isso geralmente envolveria encontrar um algoritmo polinomial para um daqueles problemas bem difíceis de NP, os que a gente vai falar agora. Continua sendo um dos maiores desafios em aberto na matemática e na ciência da computação. Negócio gigantesco. Falando nesses problemas mais difíceis de NP, o que são exatamente os tais problemas NP completos? Parecem importantes nessa história toda. E são. Dentro dessa classe enorme que é a NP, os problemas NP completos são tipo os reis da dificuldade, os pesos pesados. Eles têm duas características cruciais. Primeiro, eles mesmos estão em NP, ou seja, as soluções deles são verificáveis rapidamente, em tempo polinomial. Ok, primeira condição, verificável rápido. Segundo, eles são universalmente difíceis dentro de NP. O que isso quer dizer? Quer dizer que qualquer outro problema em NP pode ser reduzido ou transformado em um problema NP completo em tempo polinomial. Reduzido, de novo essa palavra. O que isso significa na prática, nesse contexto? Significa o seguinte: se alguém, um dia, encontrar um algoritmo rápido, polinomial, para resolver um único problema NP completo, não importa qual deles seja, essa pessoa terá meio que automaticamente encontrado uma forma de resolver todos os outros problemas em NP rapidamente também. Caramba, tipo um efeito dominó? Exatamente. Provaria na hora que P igual a NP. Por isso eles são tão importantes e tão estudados. Eles representam a fronteira da dificuldade dentro de NP. Se a gente conseguir quebrar a barreira da intratabilidade para um deles, a gente quebra para todos. Uau! E ainda tem uma classe que parece ainda mais abrangente, talvez, a NP difícil ou NP hard. Qual a diferença? Sim. Os problemas NP difíceis, NP hard, são problemas que são pelo menos tão difíceis quanto os NP completos. A diferença sutil é que um problema NP difícil não precisa necessariamente estar em NP. Ah, então pode ser que a verificação dele nem seja rápida. Exato. Pode ser que nem verificar uma solução seja fácil polinomial. Pensa neles como a classe super difícil, sabe? Se um problema é NP difícil e, além disso, ele também está em NP, ou seja, tem verificação polinomial, aí sim ele é classificado como NP completo. NP completo é a intersecção de NP e NP difícil. Ok, acho que entendi a hierarquia. Mas para não ficar só na teoria, que tipo de problema do mundo real cai nessas categorias aí de super difíceis? O material que a gente analisou cita alguns exemplos, né? Sim, cita vários exemplos clássicos que ajudam a tangibilizar isso. Olha só, problema do caixeiro viajante, TSP. A gente já falou um pouco. Dado um conjunto de cidades e as distâncias entre elas, qual a rota mais curta possível que visita cada cidade exatamente uma vez e volta para o ponto de partida? Esse é NP completo. Verificar se uma rota tem um certo custo é fácil. Achar a melhor rota, acredita-se que seja exponencial. Esse é famoso mesmo. Que mais? O problema da mochila, CAN-SEP. Você tem uma mochila com uma capacidade de peso limitada, tipo 15 quilos, e tem um monte de itens disponíveis, cada um com peso e um valor, uma barra de ouro, um saco de arroz, um livro. Quais itens você escolhe para colocar na mochila para maximizar o valor total sem estourar o limite de peso? Parece simples, né? Mas também é NP completo. Nossa, isso parece bem prático. Alocação de recursos, né? Totalmente. E tem também a satisfazibilidade booleana, SAT. Imagina uma fórmula lógica enorme, cheia de e, ou, não, com um monte de variáveis que podem ser verdadeiro ou falso. A pergunta é, existe alguma combinação de verdadeiro ou falso para essas variáveis que faz a fórmula inteira ser verdadeira?
Esse foi o primeiro problema provado ser NP completo. É meio que o pai de todos eles. Entendi. Roteamento, alugação de recursos, lógica. Parece que muitos problemas práticos importantes acabam caindo nessas classes, NP completo ou NP difícil. Muitos mesmo. Problemas de escalonamento de tarefas numa fábrica, planejamento de produção, design de circuitos em chips de computador, até problemas em biologia, como o dobramento de proteínas, a lista é gigantesca. E, sabe, identificar que um problema se encaixa nessas classes é um sinal crucial para o engenheiro, para o cientista. Um sinal de alerta, tipo, Exato. É um sinal que diz, opa, cuidado. Buscar a solução perfeita, a ótima exata, usando força bruta ou métodos diretos, provavelmente vai levar tempo demais, talvez séculos. Então precisamos pensar em outras estratégias. e que estratégias são essas? Quer dizer, se a solução ótima e exata é inatingível na prática, o que a gente faz? Desiste? De jeito nenhum. Aí é que entram as abordagens mais inteligentes, as heurísticas e as meta-heurísticas. Uma heurística é basicamente uma regra de bolso, sabe? Um atalho inteligente. Um método que busca encontrar uma solução boa, mas não necessariamente a melhor de todas, num tempo razoável. Pode dar um exemplo? Para aquele do caixeiro viajante, talvez. Como seria uma heurística para ele? Claro. Uma heurística bem simples e intuitiva para o TSP é a do vizinho mais próximo. Funciona assim. Você começa numa cidade qualquer. A cada passo, você simplesmente vai para a cidade ainda não visitada que estiver mais perto de onde você está agora. Repete isso até visitar todas as cidades e aí volta para a cidade inicial. Ah, parece lógico. Ir sempre para o mais perto. É lógico e é rápido de calcular, né? É fácil de implementar. Super fácil. Garante que você vai achar a rota mais curta possível? Quase nunca. Mas geralmente produz uma rota que é razoável, boa o suficiente para muitas aplicações práticas. E faz isso muito, muito mais rápido do que tentar todas as milhões ou bilhões de rotas possíveis, que seria o tempo exponencial da força bruta. Entendi. Então é um trade-off, né? A gente abre mão da garantia de achar a solução perfeitinha para ganhar velocidade e, bom, para conseguir uma resposta, né? Exatamente, é uma troca consciente. E as meta-heurísticas? O que esse prefixo meta adiciona aí? As meta-heurísticas são como se fossem heurísticas de nível superior. São estratégias gerais de busca, frequentemente inspiradas em processos que a gente observa na natureza e que orquestram a exploração do espaço de soluções de uma forma mais sofisticada do que uma simples regra de bolso como a do vizinho mais próximo. Mais sofisticada como? O meta indica que elas fornecem um framework, uma estrutura geral, que pode ser adaptada para resolver diferentes tipos de problemas de otimização, não só um específico. Elas usam aleatoriedade de forma inteligente para tentar escapar de ficar presas em ótimos locais. Ótimos locais, o que é isso? Imagina que você está procurando o ponto mais alto de uma paisagem cheia de morros e vales. Um ótimo local é o topo de um morro, mas não necessariamente o morro mais alto de todos, que seria o ótimo global. Uma busca simples pode subir um morro e parar lá no topo, achando que chegou no melhor lugar sem saber que tem um pico muito mais alto logo ali do lado. As meta-heurísticas têm mecanismos para, de vez em quando, dar uns passos para trás ou saltos para explorar outras regiões e ter mais chance de achar o pico mais alto. Entendi. E você falou que são inspiradas na natureza. Como assim? Que tipo de inspiração? Ah, isso é fascinante. Muitas das meta-heurísticas mais poderosas que a gente usa hoje imitam processos naturais. Por exemplo, algoritmos genéticos. Eles simulam a evolução biológica. Criam uma população de soluções candidatas que cruzam entre si, trocam informações, sofrem mutações, pequenas alterações aleatórias, e são selecionadas com base na sua aptidão, quão boa é aquela solução para o problema. As melhores sobrevivem e se reproduzem geração após geração. Caramba, a evolução do computador? Exato! Tem também o Simulated Annealing, ou recozimento simulado. Esse imita o processo físico de resfriar um metal bem devagarzinho para ele atingir um estado de energia mínima, uma estrutura mais estável.
A ideia é permitir, no começo, movimentos que até pioram a solução, temperatura alta, para depois ir ficando mais exigente, temperatura baixa, e só aceitar melhorias. Isso ajuda a escapar daqueles ótimos locais que eu falei. Que demais! E tem outras. Muitas. Tem algoritmos inspirados no comportamento de colônias de formigas procurando o caminho mais curto para a comida, Ant Colony Optimization, ou como enxames de abelhas exploram flores, Artificial Bee Colony, ou como cardumes de peixes se movem juntos, Particle Swarm Optimization, até o jeito como vagalumes piscam para se atrair. A natureza é uma fonte incrível de inspiração para resolver problemas complexos. Nossa, que incrível. E elas funcionam bem para esses problemas super difíceis, os NP difíceis? Surpreendentemente bem. É importante dizer, elas não garantem que você vai encontrar a solução ótima global, perfeita. Não tem essa garantia matemática, mas elas são extremamente eficazes e encontram soluções de altíssima qualidade, muitas vezes muito, muito próximas do ótimo, em tempos computacionais que são viáveis para a gente. Para muitos problemas intratáveis do mundo real, as meta-heurísticas são, na prática, a melhor ferramenta que a gente tem hoje. O material até citava um exemplo, né? De um algoritmo genético para o caixeiro viajante. Sim. Resolvendo um TSP para 10 cidades, o número total de rotas possíveis é enorme, mais de 3 milhões, mas o algoritmo genético conseguiu achar a rota ótima testando menos de 900 rotas. É uma eficiência absurda comparada com a busca exaustiva. Uau, menos de 900 contra 3 milhões. Isso é realmente impressionante. Dá a sensação que a natureza meio que descobriu bons algoritmos de otimização muito antes da gente pensar nisso, né? É uma interpretação bem interessante, sim. Essas técnicas, no fundo, tentam equilibrar duas forças essenciais na busca por soluções: exploration, exploração, ou diversificação, que é sair buscando em áreas novas e diferentes do espaço de soluções, e exploitation, explotação, ou intensificação, que é focar numa região promissora e refinar, melhorar as boas soluções que já foram encontradas ali. As meta-heurísticas usam a aleatoriedade e essas regras inspiradas na natureza para navegar nesse equilíbrio de forma muito, muito eficaz. Muito bom. Antes da gente fechar, o material mencionou rapidinho uma outra técnica importante, a programação dinâmica. Ela se encaixa nesse mundo das heurísticas e meta-heurísticas ou é outra coisa? É outra coisa. A programação dinâmica é uma técnica diferente. Ela pode sim encontrar a solução ótima exata, não é uma aproximação. Mas ela só funciona para um tipo bem específico de problema. Que tipo? Aqueles problemas que têm uma característica especial. Eles podem ser quebrados em subproblemas menores que se sobrepõem. Ou seja, na hora de resolver o problema grandão, você percebe que está resolvendo os mesmos probleminhas menores várias e várias vezes, repetidamente. Ah, tipo um retrabalho computacional. Exatamente, um desperdício de esforço. E qual é a sacada da programação dinâmica? Me diz você. A ideia é simples, mas genial. Resolva cada subproblema desses que se repetem uma única vez e guarde a resposta numa tabela. Isso é chamado de memoization, de memorizar mesmo. Da próxima vez que você precisar da resposta para aquele mesmo subproblema, em vez de recalcular tudo de novo, Só olha na tabela. pega o resultado pronto. Isso, pega o resultado que já está guardado. Isso pode transformar um algoritmo que parecia ser exponencial, justamente por causa dessas repetições todas, em um algoritmo polinomial, muito mais rápido. Mas, claro, só funciona se o problema tiver essa estrutura de subproblemas que se sobrepõem. Entendi. É uma ferramenta poderosa, mas para casos específicos. Onde ela é usada? Ah, em muitos lugares. Problemas de otimização, claro, mas também em bioinformática, por exemplo, para alinhar sequências de DNA ou proteína. Em grafos, para achar caminhos mais curtos. Sempre que você identifica essa repetição de subproblemas, a programação dinâmica pode ser uma ótima pedida. Legal. Bom, fizemos uma viagem e tanto hoje, hein? Começamos lá nos limites absolutos da computação,
com os problemas indecidíveis. Aqueles que nem a máquina de Turing dá conta. Depois vimos a barreira prática do tempo, os intratáveis, com crescimento exponencial, que na prática são quase impossíveis também. A diferença brutal entre polinomial e exponencial, né? Aí mergulhamos no grande mistério P versus NP. Será que verificar é tão difícil quanto encontrar? A pergunta de $1 milhão que ninguém respondeu ainda. Identificamos os vilões, os super difíceis, NP completos e NP difíceis, que aparecem em todo tipo de problema prático, do caixeiro viajante à mochila. E que nos forçam a ser criativos. E finalmente vimos as armas que a gente tem para lutar contra eles. As heurísticas, que são os atalhos inteligentes. Boas soluções, rápidas, mas sem garantia de ótimo. As poderosas meta-heurísticas, muitas vezes inspiradas na natureza, que fazem um trabalho incrível de achar soluções excelentes. Como os algoritmos genéticos, simulated annealing. E também a ferramenta específica da programação dinâmica, para quando o problema tem aquela estrutura de subproblemas repetidos. Ufa! Exato. E a grande lição disso tudo, talvez, seja que entender a natureza do problema que você tem na mão é o passo mais importante de todos. Não adianta tentar aplicar força bruta onde ela vai levar bilhões de anos. Nem ficar obcecado pela perfeição absoluta quando uma solução 99% boa, encontrada rapidinho, resolve o problema prático, né? Precisamente. E às vezes aquela técnica mais específica, como a programação dinâmica, pode ser a chave mágica, mas só se o problema tiver a estrutura certa para ela. Ou seja, o resumo da ópera é: não tem bala de prata. Tem um arsenal de abordagens e a chave é saber diagnosticar bem o problema para escolher a ferramenta certa do cinto de utilidades. Perfeito. É exatamente isso. E essas ideias, que muitas vezes nasceram lá na teoria mais abstrata da computação, nos permitem hoje resolver problemas incrivelmente complexos que impactam o nosso dia a dia, desde como o Waze acha sua rota até como a gente desenvolve novos medicamentos. É uma área com uma beleza teórica profunda e, ao mesmo tempo, uma utilidade prática imensa. Fascinante mesmo. Concordo. E, para a gente terminar, qual seria aquela reflexão final para deixar no ar? Bom, pensando em tudo que a gente conversou, especialmente sobre o sucesso surpreendente das meta-heurísticas inspiradas na natureza, como os algoritmos genéticos, para achar soluções tão boas para problemas NP difíceis, fica uma provocação. O que isso talvez sugira sobre os próprios processos computacionais, entre muitas aspas, claro que ocorrem na natureza. Como assim? Será que a própria evolução biológica, através da seleção natural, da mutação, da recombinação, operando ao longo de milhões e milhões de anos em ambientes super complexos, não seria ela mesma uma espécie de meta-heurística incrivelmente poderosa e paralela? Será que a natureza não descobriu, por tentativa e erro e seleção, atalhos eficientes para a otimização da vida, muito antes da gente sequer conceber a ideia de P versus NP? Nossa, a natureza como uma grande computadora otimizadora. Fica aí a reflexão sobre essa conexão profunda entre a computação, a matemática e os processos que moldaram o mundo ao nosso redor.